de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que estão acompanhando o nosso primeiro encontro dos Conselhos Espíritas aqui do sul de Minas Gerais. Esse trabalho é fruto da união de 6 conselhos espíritas aqui do sul de Minas Gerais, os conselhos da cidade de Lavras, Varginha, Piumhi, Caxambu, Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas, que englobam todas as cidades e as casas espíritas aqui do sul de Minas. Todos sejam muito bem-vindos nessa nossa proposta de unificação, em especial nesses momentos tão difíceis em que estamos passando, a importância do Evangelho estar em nosso lar, em nosso coração, em nossa família. Nós daremos continuidade com os nossos estudos no encontro dessa tarde com a nossa querida amiga Ana Tereza Camasmi. Nossa irmã é psicoterapeuta, coordenadora de capacitação dos trabalhadores do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, da cidade de Rio de Janeiro, lá no bairro do Botafogo. E a gente fica muito feliz, Ana, de contar com você nessa tarde, viu? A Ana vai falar para a gente sobre bem-aventurados os misericordiosos, pois encontrarão a misericórdia. Com as nossas melhores vibrações, com a nossa alegria, com o nosso sentimento de positividade aqui do sul de Minas, de todo o Brasil, que gosta muito de você, Ana, pelo trabalho de consolo, pelo trabalho maravilhoso que traz para a gente dentro do nosso coração, de muitas reflexões, que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitas reflexões, com muitos questionamentos e perguntas, pois essa é a nossa proposta. Com maior alegria, passo a palavra a você, Ana. Fica à vontade. Reinaldo, muito obrigada, viu? Eu quero agradecer esse convite. Esse convite muito gostoso, seu, da Sonira, dos queridos aí do sul de Minas. É uma iniciativa muito bacana de vocês poderem nos chamar para a gente compartilhar essa tarde. Uma tarde de amor, né? Que falar de Jesus é falar de amor, né? Então, muito obrigada a vocês por me convidarem. Quero agradecer também a vocês, internautas, de estarem aqui acompanhando a gente nesse momento, porque sem vocês nada disso teria a menor graça, né? Então, muito obrigada por vocês estarem prestigiando esse nosso encontro. Então, quando o Reinaldo me propôs conversar com vocês aqui sobre Jesus nos tempos atuais, eu resolvi falar sobre uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque essa bem-aventurança fala sobre um tema que é muito delicado para a gente, que é uma bem-aventurança que fala sobre uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que fala sobre a indulgência, sobre o perdão das ofensas. Então, para a gente conversar sobre o perdão, que a gente já tem alguns entendimentos teóricos muito bacanas sobre o perdão, mas o difícil para a gente é poder compreender alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora que a gente está vivendo uma experiência de ofensa, seja eu no lugar de ofendido, né? Seja eu no lugar de ofensor, que são apenas lugares, não é quem a gente é, mas como é difícil habitar esses lugares. Então, hoje a nossa conversa é exatamente sobre isso. Então, queria falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, para localizar essa que nós estamos conversando hoje, que vamos conversar hoje nesse momento. As 9 bem-aventuranças, elas têm uma divisão didática e simples. As 3 primeiras são bem-aventuranças que falam da nossa relação conosco mesmo. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Conosco mesmos. Por quê? Olha só, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos.
Esses 3 grupos falam de um trabalho que a gente precisa fazer com o nosso coração, para a gente poder trabalhar a humildade, para a gente trabalhar as nossas aflições, as nossas dores, e para a gente desenvolver a mansuetude, né? Que é um estado de desapego, um estado de soltura e de entrega. Então, essas 3 primeiras bem-aventuranças é um trabalho que exige autoconhecimento, olhar para o seu comportamento, né? Olhar para essa relação que o homem tem consigo. Porque é interessante a gente poder ver essa dimensão, né? Tem uma dimensão que é o espírito com ele mesmo. E tem uma dimensão do trabalho que é ele e o outro, mas para eu poder cuidar dessa minha relação com o outro, isso não se dissocia, nem se separa, né, na verdade, dessa relação que eu tenho comigo. E quem pôde falar para a gente sobre essa relação conosco, vários filósofos falam, mas o mais antigo que falou sobre essa relação do homem consigo mesmo, que deu para a gente essa noção de interioridade, foi Platão. Porque ele usou uma metáfora, ele disse assim, o homem é aquele que pode ser 2 em 1. Ou seja, pode agir e pode pensar sobre seu próprio agir. Pode falar e, ao mesmo tempo que está falando, pode pensar sobre o que fala. Então, ele fez essa metáfora que a gente é 2 em 1, no sentido de que nós temos a possibilidade de criar um ligeiro afastamento de si mesmo e poder refletir, emitir interpretações, julgamentos, meditar, contemplar, considerar a sua própria ação. Na filosofia mais atual, porque Platão é lá da antiguidade, se a gente tiver um pouco mais para frente, nós temos os filósofos que escreveram na época das guerras mundiais, nós tivemos um grande grupo de teóricos nessa época, nós temos a Hannah Arendt, por exemplo, que fala sobre a faculdade do pensamento, que é uma das faculdades do espírito, assim como a vontade, que permite, né, o pensamento permite, que o homem possa dobrar-se sobre si mesmo, essa é uma expressão dela, né? Dobrar-se sobre si mesmo, ou seja, a gente pode fletir de novo, né? Refletir. Então, a gente pode dobrar-se, né? Ou seja, dobrar-se me permite olhar ângulos. Então, poder me afastar um pouco de mim e pensar sobre mim, essa habilidade que a gente tem, essa possibilidade que a gente tem, é porque nós temos o pensamento. Então, é precioso todos os movimentos que o pensamento pode oferecer para a gente. É por causa dessa possibilidade de dobrar-se sobre si que a gente pode refletir, a gente pode considerar, a gente pode interpretar, a gente pode julgar, a gente pode tantas coisas a partir disso. E nas pessoas as quais essa possibilidade de afastar-se sobre si e poder ver-se, e poder pensar sobre si, nessas pessoas em que a capacidade da reflexão encontra-se prejudicada, a Hannah Arendt diz que aí existe a possibilidade da gente agir no mal. Porque ela vai entender que a maldade humana não é uma característica do homem, como se ele nascesse mal e aos poucos tornar-se-ia bom. Para ela, o homem não nasce nem bom nem mal, né? Coincide com o nosso entendimento de nascer simples e ignorante, né? O que ela vai entendendo é, quanto mais essa capacidade do pensamento, né, de refletir sobre as próprias ações, da possibilidade de eu poder compreender o que eu estou fazendo com a minha vida, eu posso aí ter maior jogo de liberdade na minha existência, e aí, então, a capacidade de agir no mal fica menor. Então, para ela, quanto menos você pode refletir, mais vulnerável a agir no mal você está. Então, essas 3 primeiras bem-aventuranças falam disso, dessa capacidade que eu posso desenvolver comigo mesmo, através do pensamento e da vontade, de cuidar do meu coração, de cuidar da minha alma. Então, eu vou trabalhar aqui a humildade para que eu possa alcançar o reino dos céus. Vou trabalhar as minhas aflições, né? Vou chorar aqui as minhas aflições, e aí, então, eu consigo receber consolo. Mas a gente sabe que não é qualquer aflição, né, que permite o consolo, que pode ser de verdade consolado. Bem-aventurados os mansos, aí Jesus está indicando para a gente um estado de desapego em relação aos bens materiais.
E quanto melhor a gente cuida dos bens materiais, mais abertura a gente tem, mais liberdade a gente tem, mais aprendizado a gente tem, mais maturidade a gente tem para lidar com os bens do céu. Então, Bem-aventurados os mansos está sugerindo que a gente trabalhe o desapego. As 3 bem-aventuranças seguintes pressupõem que você já caminhou um pouco com você, porque pode não parecer, mas eu interpreto assim, que essas bem-aventuranças, elas não são sequenciais para mim, assim por acaso. Mesmo que talvez no original não seja assim, mas eu as tomo exatamente nessa sequência, significa para eu poder me dirigir para as 3 bem-aventuranças seguintes, eu já tenho que ter caminhado nessas 3 primeiras, que é uma certa largueza do espírito consigo mesmo, para que eu possa me dirigir para as 3 seguintes, que são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, que vamos trabalhar hoje, e bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, essas 3 bem-aventuranças falam da minha relação com o outro o tempo inteiro. Quanto mais eu posso estar trabalhado comigo, mais eu tenho condição de poder estar com o outro de uma maneira mais livre. E as 3 outras, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, e os que padecem perseguição por minha causa, são 3 bem-aventuranças que falam da nossa relação com o cristianismo, né? Então, vocês perceberam as 3 dimensões? Eu comigo, eu com o outro e eu com a causa cristã. Claro que essas 3 dimensões se entrelaçam, tem a ver uma com a outra, né? Então, significa que quando a gente estuda uma, é muito importante a gente olhar a anterior e olhar a seguinte para ver aonde que ela se posiciona. Então, essa que a gente vai conversar agora, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ela antecede os puros de coração. Então, olha que coisa interessante. Para que eu possa alcançar a pureza do coração, eu preciso trabalhar a misericórdia. Ou seja, eu preciso caminhar em relação a esse assunto que tem a ver com a falta de reconciliação, né? Que tem a ver com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos em relação ao comportamento dos outros na minha vida ou ao meu comportamento na relação com os outros. A que antecede é a fome e a sede de justiça, né? Então, é quando eu ainda estou na relação com o outro, me sentindo injustiçado, né? Quando ainda estou me sentindo assim, num lugar muito fragilizado, muito vulnerável. Então, eu preciso trabalhar essa vulnerabilidade para poder ter condição de ser misericordioso. Então, vamos à misericórdia, então, né? Trabalhar esse conceito. Entendido isso, que a gente estamos antecedidos aqui por 3 bem-aventuranças em que a gente já caminhou um pouco no coração em relação a si mesmo, nessa bem-aventurança, o tema é sobre o perdão. Mas vamos chegar lá devagarzinho. Quando a gente pensa, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, a gente pode pensar assim, puxa, quer dizer que Deus só vai ser misericordioso comigo se eu for misericordioso com meu irmão? Como se fosse uma relação de causalidade, né? Então, significa que se eu não for bonzinho, então Deus não vai ser bonzinho comigo? Claro que não, né? Não é essa relação que Deus estabelece com seus filhos. A relação de Deus com os homens é uma relação paternal, é uma relação de criador e criatura. É uma relação que está o tempo todo num lugar educativo. Então, a proposta de Deus para nós não é uma proposta que fala de paixões humanas, porque Deus não é humano, né? Deus é lei, né? Deus é força. Então, quando a gente pensa nessa força suprema, que tem a característica da onipotência, que tem a característica da onisciência, para que a gente possa andar de acordo com essa lei, tem algumas condições. Mas não quer dizer que se a gente não atender essas condições, nós estamos desprovidos do amor de Deus. Significa dizer que o amor de Deus é sempre, a misericórdia divina é sempre presente na vida de todos os seus filhos. Não há um filho sequer que esteja fora da misericórdia divina.
Não há um filho sequer que esteja fora do amor de Deus. Nada da natureza, nada da criação divina está fora do âmbito divino. Não existe, na verdade, nada que é fora de Deus. Porque Deus é o Criador, gente. Se tivesse algo para além de Deus, Deus não seria Deus. Tá certo? Então, para a gente pensar nessa frase, nós primeiro temos que entender isso, que se não existe nada fora do âmbito divino, o que Jesus quer dizer que a gente precisa ser misericordioso para poder alcançar misericórdia? Então, a gente precisa entender essa frase como sendo não isso causa aquilo, mas precisamos entender essa frase assim: para que a gente possa sentir a misericórdia divina, eu preciso estar em condições favoráveis para isso, né? Se a gente pensar em qualquer metáfora, assim, uma plantinha que precisa de água, né, para poder crescer e se desenvolver. Mas se essa planta estiver em algum lugar tapado, por mais água da chuva que possa acontecer, essa planta não vai receber água. Então, precisamos colocar o vaso de planta numa direção tal que possa receber a água dos céus, né? Então, usando essa metáfora lá para a nossa experiência cotidiana. Então, nós precisamos apresentar algumas condições favoráveis para que a gente possa sentir a presença de Deus na vida da gente. Que é essa mensagem de Jesus. Ele veio nos aproximar do nosso Pai. Então, ele veio dizer assim: olha, você que se sente desamparado, você que se sente sozinho, você ainda não entendeu que você precisa fazer seu movimento para que você possa sentir esse amor abundante. O amor é abundante, o amor de Deus é abundante, é presente, tem sobrando, não está faltando o amor de Deus. Mas você se coloca em condição de poder receber? Não é? Você está abrindo seus braços para receber, você abre a sua janela, né? Você se coloca em condição de poder receber misericórdia divina? Então, desculpa. Então, a condição para a gente poder receber a misericórdia divina é que haja misericórdia no seu coração. Mas por que é preciso isso? Porque a misericórdia no nosso coração é que nos abre suficientemente para que a gente possa receber o amor de Deus, né? Então, vamos pensar isso por partes? Então, vamos pensar. A misericórdia, ela precisa trabalhar em dois âmbitos simultâneos. Misericórdia para comigo, misericórdia para com o outro. Porque, veja, se eu for misericordioso comigo, mas estou bloqueado na minha relação com o outro, como que eu posso estar aberto para a misericórdia divina? Né? E vice-versa, a mesma coisa. Se eu estou aberto na misericórdia para com o outro, mas estou fechado na misericórdia para comigo, vocês percebem que esse âmbito para poder receber misericórdia divina é mais curto, né? Eu consigo receber até um determinado ponto, mas não consigo me nutrir suficientemente? Então, em ambos os casos, quando está faltando misericórdia para comigo, ou está faltando misericórdia para com o outro, é como se eu tivesse um fio condutor que está partido num determinado lugar. Então, chega um sinal fraco até mim. Eu não consigo me sentir nutrido pelo amor de Deus. São aqueles momentos em que eu me sinto desprotegido, em que eu me sinto desamparado, que eu tenho a impressão que não tem ninguém por mim, que estamos lançados ao acaso, que tudo que me acontece é arbitrário. É porta aberta para o ceticismo, para o desânimo, para o desespero, né? Então, quando a gente está nesse lugar do fio partido, em que eu não estou em condições de poder me comunicar e receber toda a energia, todo o amor de Deus, que a gente precisa começar a trabalhar. Então, na misericórdia para consigo, que é um trabalho de amor a mim, tem um lugar que a gente sempre escorrega. É a gente achar que isso é egoísmo. Então, eu já vou aqui desarrumar essa ideia, que assim, parece que eu olhar para mim, parece que eu cuidar de mim é egoísmo. Só que é o seguinte, o egoísta é aquele que está faltando amor.
falta tanto que ele entra na escassez. Ele fica com medo de perder o pouco que tem. Então, ele não pode dar porque ele tem uma fantasia de que vai faltar para ele. Então, é claro perceber que no egoísmo o que falta é amor mesmo. Não é que ele está dirigindo amor para ele. Porque, olha só, gente, quando a gente está sentindo amor, seja por si mesmo, ou por alguém, ou por um animal, seja lá pelo que for, a nossa primeira vontade, quando a gente se sente amado, é compartilhar. Então, no egoísmo não tem amor, porque no egoísmo não há a disposição do compartilhar. Porque o egoísta, ele é recheado de medo. Ele é totalmente bloqueado pelo medo. Então, não é verdade que amar a si mesmo é egoísmo. Porque o processo todo de amar a si mesmo é, na verdade, um grande trabalho, um grande preparo de amor ao próximo também. Porque quando a gente ama, o amor transborda, né? O amor não é uma caixa fechada, pelo contrário. Quando a gente começa o trabalho de amor a si mesmo, naturalmente esse amor sai de mim, como se fosse um perfume que exala, né? De uma flor bem bonita. Então, misericórdia por si não quer dizer egoísmo, em hipótese alguma. É amor por si mesmo, e Jesus já disse que isso era necessário, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, que você possa usar isto como medida. O como a si é a medida. Então ele está dizendo, aquilo que você oferece para você, que você ofereça para o próximo. Aquilo que você ofereça para o próximo, ofereça para você também. Ou seja, que os dois âmbitos possam trabalhar em conjunto. E trabalham mesmo, né? Só que tem uma coisa. Quando falta misericórdia para comigo, eu posso entrar na culpa. Outra ponta de quando falta misericórdia para comigo, além aqui da culpa, seria a outra ponta, é quando eu me acho inocente. Então, quando eu olho a vida assim, dividida em dois grandes grupos, existem os culpados, existem os inocentes. Quando eu acho que só tem essas duas possibilidades, eu não consigo alcançar a misericórdia. Que a misericórdia exige de nós um amadurecimento. A gente, no ponto de vista infantil, do ponto de vista imaturo, a gente não consegue compreender misericórdia. Fica parecendo uma utopia. Porque o que acontece de importante na misericórdia? Qualquer evento da nossa vida, já que quando a gente age, entendendo que a gente não é criança, sabe, gente? A gente já numa idade adulta, quando a gente age, nós somos dotados de livre-arbítrio. Não quer dizer que o fato da gente ter livre-arbítrio implica em a gente ter condição de usá-lo na sua plenitude. Cada um de nós tem um nível de amadurecimento tal que faz com que a gente tenha um âmbito de livre-arbítrio. Então, esse âmbito de liberdade não se encontra igual em todos nós. E nem igual em todos os momentos da nossa vida também. Então, nós somos dotados de livre-arbítrio, mas a maneira como ele se manifesta na nossa vida depende de muitos fatores. Tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com as nossas experiências anteriores de outras encarnações, tem a influência do nosso contexto social, econômico, né? Tem muitos fatores, tem as circunstâncias mesmas. Não são determinantes. Tem um filósofo existencialista chamado Sartre que fala assim, tem as contingências. Mas as contingências não são causais. Elas compõem o modo como o nosso livre-arbítrio vai se manifestar. Não determina o nosso livre-arbítrio, mas eu não posso retirar esse contexto da minha história de vida. Tanto é que eu posso olhar para trás na minha vida e olhar o meu contexto, as contingências do meu contexto, e poder pensar hoje assim, puxa, eu gostaria de ter agido diferente naquela circunstância. Só que hoje as minhas contingências são outras, meu contexto de vida é outro. Então, agora que aquele contexto já não é mais o mesmo, eu tenho mais facilidade de poder avaliar aquela circunstância. Então, não é justo comigo mesmo, eu estou falando da misericórdia para consigo, eu fazer uma avaliação de mim a partir de contextos tão diferentes. Então, o meu contexto lá quando eu tinha 15 anos de idade não é o mesmo meu contexto aos 30. Porque o amadurecimento que eu tenho dos 15 aos 30 me levou para caminhos diferentes. Inclusive aquela atitude difícil
que eu tive aos 15, né? Então, para a gente poder se avaliar, só se eu pudesse voltar no tempo àquele contexto. Então, ter misericórdia para consigo é quando eu consigo perceber isso, naquela circunstância, com o amadurecimento que eu tinha naquela circunstância, com o que eu podia ver naquele momento, e com o livre-arbítrio que eu tinha, o âmbito de livre-arbítrio que eu tinha, eu tomei as decisões A, B e C, né? Então, quando eu olho para isso, eu posso dizer para mim, eu falhei, né? Não era assim que eu gostaria de ter agido, mas eu posso ter misericórdia para comigo, entendendo que eu tenho uma parcela da responsabilidade de ter agido assim. E a outra parcela da responsabilidade dessa história cabe a um todo. Cabe às pessoas com as quais eu estive envolvida naquela história, cabe àquele momento de vida e assim por diante. Então, na misericórdia, eu preciso resistir à tentação de ir para a culpa. Porque a culpa, ela tira o contexto. Então, eu preciso recolocar o contexto para poder compreender o que é misericórdia. Aí, na misericórdia, eu consigo sair da ponta e ir para o meio. A outra ponta que a gente escorrega facilmente é a ponta da inocência. Achar que eu não tive nada a ver com isso, portanto, o outro é totalmente culpado. E eu não assumo para mim nenhum pedacinho de responsabilidade. Então, o que o Espiritismo nos ensina, aqui no Evangelho, no capítulo sobre os misericordiosos, os Espíritos vão levantando aqui para a gente várias possibilidades de como a gente poderia ter sido responsável, nem que seja um pouquinho, numa circunstância em que você se sentiu, por exemplo, ofendido. Na circunstância em que você acha que o outro falhou contigo, que você não merecia aquilo, por exemplo, né? Então, os Espíritos vão dizer assim, aqui no nosso, no item 15, né? Então, quem fala para a gente aqui é Paulo Apóstolo, né? Então, ele vai dizer assim, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão para você ser mais indulgente ainda, né? Usar de misericórdia para com o outro. E para não vos tomar desmerecedores da investida que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, você foi realmente ofendido. Quem dirá que você não envenenou as coisas pelo meio de represálias? Quem dirá que talvez você não agiu com uma querela grave, o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? E se de vós dependia impedir, talvez você não tenha agido mal, mas talvez a sua responsabilidade está em você não ter conseguido impedir, né? Então, aí ele pensa uma outra possibilidade. Tá bom, finalmente, né? Você realmente não merecia aquela ofensa, você realmente não tinha nada a ver com aquilo. Mas, então, justamente porque você não tem nada a ver com isso, seja misericordioso, né? Então, Paulo está dizendo assim, não há motivo para você não ser misericordioso. Assume seu pedacinho. Assume um pedacinho até que era você quem estava ali, né? Uma vez eu vi um conto tão interessante, era um pirilampo, né? Que estava voando, e aí a cobra perseguindo ele, perseguindo muito, até chegou uma hora que o pirilampo disse assim, pera aí. Ô, dona cobra, afinal de contas, eu não faço parte da sua cadeia, por que você, da sua cadeia alimentar, por que você está me perseguindo? Ah, não, é só porque você tem luz. Então, às vezes, nós estamos numa circunstância difícil e podemos ser ofendidos, podemos ser acusados só por causa da nossa luz. Não precisa você ter agido no mal. O que eu quero dizer com isso? O que Paulo de Tarso está querendo dizer com isso? Não existe circunstância que você não tem nada a ver com ela. Nós sempre temos alguma coisa a ver com aquilo. Pode ser só porque você tem luz. Já está de bom tamanho. Você tem alguma coisa a ver com o que está te acontecendo. E não quer dizer que você é culpado. Você é corresponsável. Então, esse meio do caminho entre a culpa e a inocência, que são dois lugares em que a gente não consegue ser misericordioso, entre esses dois, existe o meio do caminho, que é a corresponsabilidade. Ou seja, eu tenho o meu pedaço e o outro tem o seu pedaço. Esse outro pode ser uma circunstância, como pode ser uma pessoa, ou um grupo, ou assim por diante. Então, não há a possibilidade da gente estar na Terra, gente, no mundo de provas e expiações, estando isento. Não há como a gente passar uma existência toda sem riscos.
uma existência toda sem uma decepção, sem uma dor, sem nenhum sofrimento. Não há essa possibilidade. Porque nesse nível evolutivo em que a gente se encontra, nós temos muitos apegos para lidar. Temos muitas seduções do mundo que a gente se sente arrastado. Então, a possibilidade de a gente escorregar é grande. E o fato da gente escorregar também não é mal, assim, faz parte. O escorregar, o cair no chão, faz parte de todo aquele que quer aprender a andar. Não é? Levar um tombo faz parte daquele que quer voar. Então, não há como a gente passar na Terra no lugar de bonzinho, de bacana, de bonitinho, 24 horas o tempo todo. Algum momento, em alguma instância, você vai escorregar, eu escorrego, você também, todos nós podemos escorregar, porque nós somos humanos. Essa fragilidade humana, inclusive, convida a gente a ser autêntico. Porque quanto mais a gente quer esconder a nossa fragilidade humana, mais máscaras, mais defesas a gente vai ter que criar para estar no mundo. Então, se eu, ao invés de gastar energia escondendo a minha fragilidade, se eu puder aceitar a minha fragilidade, poder assumir, eu errei mesmo, né? Mas eu não errei com a intenção de ferir, eu não errei querendo errar, né? Na verdade, eu errei querendo aprender. E isso faz parte. E é assim que Deus tem misericórdia de nós. Quando a gente consegue essa misericórdia consigo. Entender agora a frase de Jesus como faz um sentido imenso. Porque a misericórdia divina está aí o tempo todo. Mas se eu não tenho misericórdia para comigo, eu não consigo receber isso. Porque eu preciso me perdoar para entrar nesse lugar. Eu preciso poder dizer para mim, e eu até poder chorar dos meus escorregões e das minhas falhas. Puxa vida, como eu gostaria de saber o que eu sei hoje para não ter feito daquele jeito, né? Mas aí eu preciso dizer para mim, mas valeu, né? Eu aprendi, eu vou tentar não cair no mesmo lugar. E é isso aí. A gente precisa sair desse lugar culposo, porque assim eu posso me dirigir para ser eu mesmo, eu posso me dirigir para ser mais verdadeiro, né? Para ser mais idêntico com a minha essência. Então, esse é para aqueles que se sentem muito culpados, que são muito exigentes, né? Essa exigência, eu até conheço algumas pessoas que falam assim, parece que é defeito, mas é com um pouco de vaidade. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Saiba você que isso não é vantagem. Essa alta exigência consigo mesmo torna o nosso coração muito duro para com os outros. A pessoa que é muito exigente consigo mesmo, se ela é dura consigo, ela não permite que o outro seja frágil. Porque se ela aguenta coisas duras, se ela engole o choro, se ela suporta dores profundas, ela acha que o outro pode aguentar também, né? Se eu posso aguentar uma gripe sem deitar no sofá, todo mundo pode aguentar uma gripe sem deitar no sofá. Então, o perigo da pessoa exigente é ela se tomar como modelo e guia da humanidade. Que eu saiba, esse lugar é só para Jesus, né, gente? Então, toda vez que eu acho que o outro pode agir como eu ajo, que o outro pode ver como eu vejo, isso faz com que eu não consiga ser misericordioso para com o outro, né? Então, a misericórdia para com o outro, ela está intimamente ligada à misericórdia para comigo mesmo. Como assim? Então, se eu não posso ser exigente, não devo ser exigente comigo mesmo a esse ponto de endurecer meu coração, a gente corre risco de ir lá para outra ponta, que é ser extremamente acomodado, sem a possibilidade de mudança, sem a possibilidade de poder se modificar. Não é para a gente ser acomodado consigo mesmo. Então, para isso, eu vou pegar um texto de Emmanuel no livro Estude Viva, quando ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, sobre a gente querer ficar na outra ponta. Eu falei da culpa, né? A outra ponta que é ficar inocente, né? Ficar acomodado, não envidar esforços para se modificar, né? No texto Consciência e Conveniência. Então, Emmanuel diz assim, a trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior do que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Então ele está dizendo para a gente que o fato da gente não ser exigente consigo mesmo não quer dizer, então, que a gente vai lá para o outro lado, que é ficar na acomodação. Porque existe o lugar certo.
né, gente? Existe o lugar certo, existe a porta estreita ao qual a gente pode se dirigir. É um trabalho se dirigir. Então, tá claro que a misericórdia para comigo é a porta para a misericórdia para com o outro, né? Porque quando eu fico muito exigente comigo mesmo, eu fico dura demais, né? Com o outro, eu não consigo ser misericordioso para com o outro. Então, a gente já examinou a misericórdia para consigo. Tudo isso para a gente alcançar a misericórdia divina, né? Então, eu só posso receber o amor de Deus, a misericórdia divina, se eu abro as portas do meu coração de poder dizer para mim, pois é, eu fui responsável na circunstância tal e tal, né? Eu gostaria de ter agido diferente, mas o que eu agi foi o que foi possível naquele momento, foi o que estava, né, ao meu alcance, né? E eu, a partir de agora, vou me dedicar para poder agir diferente. Mas nesse momento, eu digo sim para mim. Nesse momento, eu me perdoo. Nesse momento, eu dou um colo para mim, né? Por mais feio que tenha sido aquele passo, por mais inadequado que tenha sido, eu já sei que na culpa eu não vou dar um passo. Porque é interessante a culpa, né, gente? A culpa paralisa os nossos esforços de transformação. Porque na culpa tem uma desistência. Eu sou culpado, pronto. Só que é o seguinte, gente, até um criminoso, quando é condenado, tem uma hora que a pena dele acaba, né? O perigoso da culpa é a gente começar a se aplicar penas. Há processos de depressão decorrente dessas culpas, em que a gente não conseguiu separar a minha responsabilidade da do outro. A minha responsabilidade é a responsabilidade do momento, a minha responsabilidade e as contingências, seja da minha maturidade ou, enfim, do contexto que eu estou inserido, né? Então, num certo sentido, a culpa é uma arrogância, sabe? Porque é eu esperar de mim o que eu ainda não tinha amadurecimento para poder dar conta. E na outra ponta, que é quando eu fico muito conivente com os meus erros, no sentido de acomodado com os meus erros, eu também estou, não é verdade? Paralisado. Então, são duas pontas paralisadas. A gente tem que encontrar um meio, gente. Tem que sair do canto da sereia e ir para o meio. O meio é a corresponsabilidade. Então, agora vamos pensar essa corresponsabilidade, que eu estou chamando de misericórdia, a corresponsabilidade, né? Misericórdia é responsabilidade, né? Para com o outro. Então, eu fui ofendida, né? Estou entendendo que eu sou inocente, o outro é culpado, o outro foi muito malvado, fez um monte de coisas ruins comigo. Está aqui Paulo de Tarso no Evangelho dizendo para a gente, olha, você contribuiu com qualquer coisa, nem que seja com a sua luz. Então, o que Paulo de Tarso vai dizer para a gente? Que a gente precisa ter misericórdia com o outro. Mesmo assim, quando você não fez nada, você só existe. Tá bom, mas não é à toa que você está ali, você tem alguma coisa a ver com isso. Aliás, tem razões que a gente não sabe mesmo, porque são razões de outra encarnação, né? Às vezes a gente nasce num lar que o nosso irmão é nosso inimigo no berço. Só porque a gente existe já é um problema, não é? Já é a sua responsabilidade, é porque você existe. Ok, então, vida que segue. Vamos prosseguir, vamos fazer o nosso pedaço, né? Então, quando o outro me ofende, geralmente nos diálogos com pessoas que não estão nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo entendimento que a doutrina espírita traz para a gente, dizem assim, mas tá legal, eu perdoo o outro, mas eu não esqueço. Quando a gente fala isso, quer dizer, eu não solto. Só que é o seguinte, perdoar é soltar. A misericórdia faz a gente ver o contexto da ação do outro, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, no comentáriozinho, Kardec diz assim, que é necessário que a gente tenha indulgência para com o outro, porque todos nós precisamos de indulgência. Eu posso não estar precisando naquela circunstância, mas em algum outro momento eu vou precisar. A gente não tem como precisar, gente. Qual é o dia que é a gente que vai ofender? Qual é o dia em que a gente é que vai escorregar? Qual é o dia em que a nossa fragilidade vai aparecer? Por mais esforço que eu faça para não aparecer, a vida é sábia. Em algum momentinho, a sua fragilidade aparece com as pontinhas, né? Então, o que a gente tem aqui na misericórdia para com o outro? É o mesmo movimento, olha só. Eu posso achar que o outro é totalmente culpado, como eu posso achar que o outro é totalmente inocente. Então, vai juntar com misericórdia comigo, estão entendendo?
Quando eu acho que o outro é totalmente culpado, estou eu lá achando que eu sou totalmente inocente. E eu inverso. Quando eu acho que o outro é totalmente inocente, estou eu lá com 100% da culpa. Na misericórdia, não. Na misericórdia, para comigo, para com o outro, a gente tem que vir para o centro. Então, vamos pensar. Isso significa que eu deixo com outra responsabilidade que é do outro e levo comigo a responsabilidade que é minha. Aí eu vou juntar aqui com o capítulo 14 do Honrai vosso pai e vossa mãe, em que os Espíritos dizem assim para a gente, lá no capítulo 14 do Evangelho. É certo que alguns pais descuram de suas responsabilidades para com seus filhos. Nós sabemos disso. Quantos lares adoecidos, né? A gente pode ter nascido num lar adoecido. Mas o Espiritismo explica que se você nasceu nesse lar, alguma coisa você tem a ver com isso. Não quer dizer que você mereceu aquela violência. Não vamos confundir as coisas, tá? O fato de você ter nascido naquele lar significa que você tem alguma coisa a ver, algum laço a ver com aqueles espíritos. E se alguns pais descuraram de suas ações, das suas responsabilidades, aí diz o Evangelho, é a Deus que cabe o julgamento dessa ação. Então, gente, quando eu penso na minha relação familiar, com tantas dores na infância que a gente possa ter tido, quando você começar a ficar preso nesse lugar, vamos usar de misericórdia. Seria assim. Eu deixo com os meus pais o que aconteceu, isso é entre ele e Deus, né? É o que está escrito no Evangelho. É certo que alguns pais descuram de seus cuidados, mas isso é a Deus que deve, é a Deus que compete o julgamento dessas ações. Então eu deixo para que Deus resolva isso, então eu entrego, solto. Mas quando eu solto isso, o que acontece com as minhas feridas, com as minhas dores? Agora sou eu que vou cuidar. Então, olha só, perdoar as ofensas não quer dizer que nós estamos liberando o outro da responsabilidade que é dele. Nós não temos esse poder, não. Quando a gente perdoa as ofensas, não é os ofensores, né? Quando a gente perdoa as ofensas, quando a gente usa de misericórdia, nós estamos abdicando do lugar de juiz. Isso quer dizer, o que vai acontecer com o outro é uma questão entre ele e a lei. Cada um de nós só tem a ver com a lei. Nós somos livres para semear e somos responsáveis para colher. Então, cada um segundo as suas obras. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu e as minhas dores. Agora isso é tarefa minha. Sou eu que vou cuidar. Já sou adulto, já posso cuidar do que me doeu, já posso fazer diferente. Vou fazer diferente com a minha vida daqui para frente, não é? E posso perceber que aquele agiu daquele jeito porque tinham circunstâncias. Circunstâncias que a gente não tem condição de ter uma visão total dessas circunstâncias. Eu só tenho uma visão parcial das circunstâncias. Então, a gente também precisa entender isso. Quem de nós tem domínio total e controle total sobre as circunstâncias? Nenhum. Está aí a nossa pandemia para poder mostrar que quem de nós podia imaginar que íamos ficar de quarentena 100 dias aí, né? Que já está fazendo. Então, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos controle aonde? Né? Lugar nenhum. Mas nós temos a possibilidade da responsabilidade. Então, ser responsável por nós. O que é ser responsável por si? Responder por cuidar. É o que a gente pode. E isso já é muito mesmo. Quando eu me dou conta que eu posso cuidar de mim. Posso cuidar das minhas dores. Posso usar de misericórdia comigo e com o outro. E aí, já me encaminhando aqui para o final, né? Quando eu penso isso, que a gente pode usar de misericórdia conseguir com o outro, é bonita essa frase, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, esse verbo está no futuro. Então, como está no futuro, significa, é um processo. Para a gente sair do desejo que a gente tem de ir da porta larga e a gente desistir da porta larga e nos encaminharmos para a porta estreita, é um trabalho de autoconhecimento, né? Que trabalho é esse? Ó, as bem-aventuranças estão dando um caminho para a gente, ó. Bem-aventurados os humildes, então, eu tenho que ter humildade para perceber que eu também erro. Posso não ter errado nessa situação que eu te acuso, mas eu já errei em alguma outra, ou posso vir a errar. Só por isso eu já preciso ser indulgente, né? Então, primeira, bem-aventurança. Segunda, bem-aventurados os que choram, né? Então, você pode chorar por isso.
chorar pela dor que você causou ao outro, chorar pela dor que o outro lhe causou. Ok, é hora de você lamber as feridas, né? Ser consolado por isso. Entender que ninguém causa o mal por querer, é por ignorância, é por ausência do bem. Porque o mal em si não existe. O que existe é a ignorância, é a ausência de reflexão, como eu trouxe no início, né? Quando eu estou com a minha capacidade de pensamento prejudicada, tão tomado pelas paixões que eu não tenho discernimento, né? A terceira, bem-aventurança, bem-aventurados, né? Os mansos, que é quando eu já estou praticando desapego. Então, desapego da minha imagem, não é verdade? Desapego do medo da escassez. Então, aí eu já estou em condição de ter o meu coração misericordioso. Então, vocês viram o caminho que Jesus está dando para a gente? Então, eu preciso reconhecer as minhas falhas, reconhecer que sou humano, vulnerável, né? Preciso poder chorar essa minha vulnerabilidade. E preciso cuidar, então, das feridas que ficam. Para poder cuidar das feridas que ficam, eu preciso tomar a parte que é minha e deixar com o outro a parte que é do outro. A misericórdia é para isso, gente. É para a gente deixar com o outro que é do outro e ficar só com o que é meu. A misericórdia nos ajuda a separar. A misericórdia nos ajuda a desidentificar eu e o contexto, eu e o outro, eu e a dor do outro, eu e a minha vontade de salvar o outro, tá certo? Então, a misericórdia nos ajuda a separar os âmbitos de ação que cada um de nós tem. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia, significa, nesse lugar, eu já tenho condição de poder me abrir plenamente para a misericórdia divina. E aí eu queria terminar aqui com uma frase do Evangelho, no capítulo 10, né? Bem-aventurados misericordiosos. Olha que bonito que os Espíritos falam sobre a indulgência, né? Sede indulgentes, meus amigos, né? Indulgência, menos, diminui essa exigência com você, não te leva a lugar algum, né? Aqui não tem anjos, todos somos aprendizes. Por que você espera a angelitude do outro, se nem eu estou conseguindo ser, né? Então, menos, um pouco menos de exigência vai te fazer respirar, vai te fazer ficar menos ansioso, menos rígido. Não quer dizer ir lá para a conivência. Já li o Emmanuel para vocês verem que não é bem assim. Vamos nos colocar para melhorar cada vez mais. Mas uma outra coisa é esperar ser anjo sem eu ter sido homem primeiro. Então, sede indulgente, menos. Porque a indulgência atrai, a indulgência calma, a indulgência ergue. Ao passo que o rigor, olha lá a exigência que eu falei, o rigor desanima, o rigor afasta, o rigor irrita. O espírito que nos fala isso é José, na cidade de Bordeaux, 1863. Esse trecho eu li no item 16 do capítulo 10 do nosso amado Evangelho, que consola os nossos corações. É isso, amigos. Muita gratidão pela oportunidade do trabalho. Desculpe os barulhos externos, foram muitos aqui na minha casa, que está em obras, tá? Eu desejo que tenha sido útil para vocês e até o nosso próximo encontro. Nós que agradecemos, Ana, tenho certeza que cada um de nós sairá com grandes esclarecimentos, grandes reflexões. A Ana tem um carinho já diferenciado pelo sul de Minas, já tem uma história, né, Ana? É, um pouquinho. Aqui na cidade. Agora eu quero comer requeijão em Poços de Caldas, viu? Que maravilha. A gente vai ficar muito feliz com a presença sua, do Júlio, aqui conosco, gratidão, no nosso sul de Minas. Muito obrigada. Para que todos nós possamos, né, cada vez, escutando a Ana, aprender um pouco mais. 100% de culpa, né, não é saudável. 100% também, né, dessa nossa compassividade conosco, de nos acharmos, também não vai levar a gente a lugar nenhum. Foi excelente o estudo, a gente tem certeza que pelos comentários, depois você dá uma olhada, Ana, nos comentários. Tá bom, meu querido. Muita gente agradecendo e muita gente se sentindo mesmo aliviada e consolada
pelo estudo da tarde de hoje. Poxa, Deus abençoe você. Feliz. Eu que agradeço muito. Nós aqui, vocês possam prosperar, eu quero muito isso, né? Com certeza. Nós aqui do sul de Minas e de todo o movimento espírita brasileiro agradecemos de coração a boa vontade que você sempre atende às nossas solicitações, seja para ir em casa espírita com um número qualquer de pessoas, seja para fazer congressos. A Ana vem sempre com esse sorriso, com essa boa vontade para nos agraciar com esse estudo. A gente pede aos nossos irmãos que estão nos acompanhando clicarem no link da nossa última palestra da tarde de hoje, o nosso encontro com o nosso irmão Rosiver. Deus abençoe a todos. Muito até daqui a pouco no nosso começo. Já. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Até a próxima. Obrigado. Então, aqui tem eu queria te mostrar o StreamYard como é. Aqui, eu fico sozinha nessa tela. Ele, quando entra, ele fica na metade da... 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Agora eles mandam aqui o link da